Olá, criptoinvestidor! Sejam bem-vindos à segunda aula do curso Express de Masternode caseiro. Vamos ao nosso disclaimer. As informações descritas por esse canal são de caráter educacional. Não fazemos recomendações de investimentos. Criptomoedas são ativos que envolvem riscos e volatilidade nos valores. Não nos responsabilizamos por prejuízos financeiros que você venha assumir por informações aqui descritas. Faça o julgo por sua própria análise com responsabilidade. Nesse treinamento, nós iremos ver o hardware recomendado para a criação do seu Masternode, a conexão com a banda larga e quais são as recomendações de tecnologia utilizada para a banda larga. Vamos ver o modelo de instalação para o seu Masternode e os projetos de criptomoedas compatíveis. Vamos falar agora sobre o hardware recomendado para a criação do servidor de masternodes caseiros. O servidor caseiro exige um computador desktop ou netbook com um requisito mínimo: CPU Intel ou AMD 64 bits com 2 ou mais núcleos. O mínimo de 2 GB de memória RAM ou mais. A premissa é: quanto mais memória RAM, melhor. Armazenamento SSD, com pelo menos 120 GB ou mais de capacidade. Rede Ethernet, 100 megabits ou 1000. Um no-break alimentando o roteador e o computador é recomendável, mas não mandatório. Então vamos falar mais sobre o hardware recomendado. No caso, eu disse um computador desktop ou notebook simples, porque eu diria um computador simples com 2 núcleos e 64 bits, poderia dizer que são máquinas com até 10 anos de uso. Então, eu diria que um Intel Core i3, um Celeron, um Intel Atom com 2 núcleos seria mais do que suficiente para poder suportar, eu diria que até 6 masternodes rodando de forma concorrente na mesma máquina. Obviamente, se você for rodar mais de 10 masternodes nessa máquina, um computador com processador mais robusto, um Core i5, Core i7 com mais de 4 núcleos, é recomendável. Para esse perfil também de mais de 10 masternodes rodando na mesma máquina, eu diria que uma quantidade acima de 8 GB cairia muito bem. Ademais, para começar, para você iniciar os seus masternodes, nós temos exemplos de hardwares muito simples. Essa primeira máquina aqui que nós estamos vendo é um PDV. O que é um PDV? PDV é um PC simples, é um mini PC, num gabinete bem compacto, que é utilizado para máquinas que fazem ponto de vendas. Então, são máquinas compactas com processadores bem simples, de baixo consumo elétrico. Essas máquinas, você pode comprá-la, você pode adquiri-la no Mercado Livre ou em regiões especializadas como Santa Efigênia, a um preço bem módico, a um preço bem baixo mesmo. Então, se você comprar uma máquina, se você adquirir uma máquina com processador Celeron com 4 GB de RAM,
eu diria que você conseguiria rodar pelo menos uns 6 ou 7 masternodes de forma tranquila. Essas máquinas também elas já vêm com uma interface de rede já ativa de 100 ou 1000 e ela deve ser conectada atrás do seu roteador, com uma conexão via cabo no seu roteador. E temos a seguinte premissa, tá? Se você for rodar um número limitado de masternodes, aquela premissa de menos é mais é válida. Por quê? Eu diria que se você utilizar um no-break alimentando essa máquina, esse teu pequeno servidor de masternode e o roteador de internet da sua casa, uma máquina com menor consumo de energia elétrica cairia melhor nessa situação por causa da autonomia do no-break. Agora vamos ao segundo exemplo de máquina. Isso daqui é um netbook. Se é que vocês estão lembrados, esse tipo de netbook era um notebook mais simples para acesso à internet. O tipo de perfil de máquina que lançaram há 10, 15 anos atrás. E esse perfil de máquina, ela não teve muita longevidade. Por quê? Ela foi lançada com hardware muito limitado. Era geralmente uma máquina com processador Celeron ou Atom, com 2 GB de RAM, no máximo 4 GB de RAM. E esse hardware ele tornou-se muito fraco para os sistemas operacionais mais recentes. A partir do Windows 8, Windows 10, é praticamente impossível de você trabalhar de forma confortável com essa máquina, já que ele tinha uma tela limitada, quantidade de memória limitada. Então é muito fácil você encontrar essa máquina de segunda mão a preços assim bastante razoáveis. E se você encontrar um netbook desse com, com bateria, com a bateria segurando ainda por vários minutos, isso daí é uma pérola. Essa máquina vai ser uma máquina muito boa para a configuração do seu primeiro masternode. Por quê? Caso você não tenha no break na sua casa, se, se você sofrer uma queda de luz momentânea, a máquina permanecerá ativa com a bateria do netbook e dessa forma ela não vai corromper os arquivos do blockchain que rodam dentro do masternode. Então, essa máquina, se você encontrar ela mesmo de segunda mão, você vai encontrar por um preço bom. E essa máquina ela tem o perfil ideal. Que por último nós temos um mini PC. O mini PC são máquinas com configuração de processador atuais. É possível encontrar essas máquinas com Celeron, Intel Core i3 e 5 a partir de 4, 8 GB de memória RAM. Ter um mini PC com pelo menos 8 GB de memória RAM e SSD vai permitir que você possa rodar dentro da mesma máquina até mais de 10 servidores de masternodes de forma concorrente na mesma máquina. Há um detalhe muito importante. É bastante importante que você substitua o hard disk contido nessas máquinas por um SSD. Por quê? O blockchain, o masternode, ele não consome muito recursos em processamento, em CPU. Ele vai consumir mais memória RAM e
e disco, e atividades em disco, que nós chamamos de threads de I/O. Então, um SSD vai permitir que você rode vários servidores de masternodes numa máquina de forma adequada, de forma performática. Não recomendo, em hipótese alguma, utilizar HD para rodar servidores de masternode, porque o HD ele não oferece a performance adequada para as threads dos masternodes. Beleza, gente? Agora vamos falar sobre conexão de banda larga. A conexão com a internet banda larga recomendável é o uso de fibra ótica, devido à estabilidade da conexão e à velocidade disponível. O roteador de internet ele deve estar conectado por cabo de rede no computador, que será alocado como servidor de masternode. Não recomendo o uso de Wi-Fi para esta finalidade, porque uma conexão de Wi-Fi também está suscetível a interferências, a quedas. Então, qualquer queda na conexão de Wi-Fi entre o notebook e o roteador vai impactar no, na premiação das comissões do Masternode. Então, nós temos também disponível, eu vou fazer um comentário sobre as outras conexões de internet banda larga, como internet via cabo. Eu trabalhei com masternodes, internet via cabo. Internet via cabo não oferece uma conexão tão estável quanto fibra ótica, mas é possível rodar masternodes, porque a conexão via cabo ela oferece também uma certa estabilidade. Temos também algumas regiões que são atendidas por banda larga somente com conexões ADSL. A internet banda larga via ADSL, ela utiliza aquele cabo metálico, aquele par de fios de telefone padrão. A conexão ADSL, ela tem uma limitação de velocidade. Então, eu não diria que uma, uma banda larga ADSL seria adequada justamente pela limitação da velocidade. Então, esses são as minhas recomendações para o uso de banda larga para a criação do masternodes. Tá? Se você pensa em usar celular 4G, 5G, esquece. Uma conexão celular não é adequado para finalidade de masternode. Esse daqui é o modelo de instalação, né? Então, se você tem o seu roteadorzinho de internet da sua operadora, instale um cabo de rede, um computadorzinho que vai servir de masternode ao lado. Se possível, se você tiver um no-break, compartilhe esse no-break tanto para o roteador de internet quanto para o computador que vai servir de masternode. Qualquer problema na rede elétrica, qualquer interrupção, ele vai afetar no pagamento das comissões do masternode. Então, esse no-break vai assegurar que a queda da rede elétrica não afete a disponibilidade do masternode. Lembrando que as intermitências mais comuns são aquelas que ocorrem em segundos. Assim, o computador ele dá uma piscada por 5 segundos, esse tempo é o suficiente para quebrar a comissão do masternode. Então, é bom ter sempre um no break segurando.
a força. Vamos falar agora sobre os projetos de criptomoedas compatíveis com os masternodes caseiros. Nem todos os projetos que utilizam masternodes são compatíveis com os masternodes caseiros. O motivo técnico está relacionado com a compatibilidade do projeto com o padrão de endereço IPv6. Somente as criptomoedas que suportam masternodes em IPv6 poderão ser adaptados para operarem em masternodes caseiros, tornando-se um pré-requisito essencial para a validação de seus projetos. Então, resumindo, existem vários projetos de moedas que trabalham com masternodes. Dentre todos esses projetos, uma pequena parte suporta IPv6. Então, o critério para criarmos os masternodes caseiros é selecionar as criptomoedas que trabalham com endereço IPv6. Os projetos de criptomoedas compatíveis com os masternodes estão listados nesses dois websites. Eu uso eles como referência para selecionar os projetos principais. O primeiro é o Masternodes Online e o segundo é o Pecunia. Estou conectado aqui aos dois sites que são referências como fonte de projetos para masternodes. Eu estou conectado aqui no masternodes.online e no Pecunia. Ambos os sites possuem uma lista de projetos que suportam masternodes. E eu recomendo que vocês utilizem esses dois sites como referências para análise dos seus projetos. Aqui vocês irão encontrar informações interessantes sobre cada projeto, como o volume diário, as recompensas diárias que cada projeto paga, o valor aproximado em dólar, o período de recompensa, quantidade de masternodes ativos, o gráfico de variação de preço, entre outras informações importantes de cada site. Outra coisa importante são as exchanges que cada projeto está listada. Eu recomendo que vocês invistam em projetos que estão listadas em várias exchanges. Isso traz mais liquidez para o projeto e possibilita fazer uma análise na hora de vender o ativo. Você vê em qual exchange o valor está mais interessante. Agora, eu vou ensinar um segredo importante para que você identifique qual projeto de criptomoeda suporta o endereço IP versão 6, que é um pré-requisito essencial para a criação do masternode caseiro. Eu estou aqui no site Pecunia, e é aqui que você vai garimpar essa informação. Vou pegar aqui como primeiro exemplo a criptomoeda Dash. A Dash é a principal criptomoeda que suporta masternode. Clicando aqui no dashboard da Dash, eu tenho aqui todas as informações aqui sobre o projeto, mas aqui ele não vai trazer explícito se ele suporta ou não o endereçamento IPv6. Para saber isso, nós clicamos aqui nesse botão verde, que é o Host. Aqui ele vai mostrar se ele suporta ou não o endereçamento IP versão 6. Veja que isso daí é uma opção de venda de masternode. Se eu fosse alugar um servidor de masternode pelo Pecunia,
eu teria que pagar o valor mensal de $5 aproximadamente para alugar um Masternode da Dash. Por quê? Ele suporta somente o IP versão 4. Agora, vamos ver um outro projeto. Um projeto que suporta o endereçamento IPv6. Eu vou clicar aqui no projeto Divi. Veja que o Divi ele possui várias opções. Ele suporta masternodes tierizados. Eu vou explicar isso em breve em outro vídeo para vocês. Então, vamos clicar aqui numa das opções de Divi. Vamos clicar aqui em Host. Ó, dá uma olhada no valor que ele paga por dia, o Masternode Divi. Interessante, né? Clicamos em Host e ele vai mostrar aqui o suporte para endereçamento IPv6. O valor já cai para 99 centavos de dólar, praticamente $1. Por que isso? É porque o endereço IPv6 é um recurso muito abundante. Você tem muitos endereços IPv6 sobrando e você pode alocar facilmente o endereço IP versão 6. Então, todos os projetos que vocês devem analisar, utilize como referência o Pecunia. O Pecunia ele vai listar o projeto e vocês conseguirão ver quais projetos possuem suporte a endereço IPv6 e isso vai facilitar na busca por um projeto que vai ser viável para a construção do seu masternode caseiro. Beleza, gente? É isso. E com isso, gente, finalizamos essa segunda aula do curso Express de Masternode caseiro. Eu já peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso é muito importante para esse canal aqui que está começando agora. E quanto mais pessoas engajadas nesse canal, aprendendo a construir o seu Masternode caseiro, teremos uma tendência de valorização maior de todas as criptomoedas que possuem suporte ao Masternode. Isso vai ser interessante para todos nós. Valeu, gente. Muito obrigado.